Gente, é muito sério, real. E naquele momento... Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Kathleen, mas vocês podem me chamar de Cat. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série, os perrengues nos Estados Unidos e o socorro de Deus. Porque eu tenho muita história, muito perrengue pra compartilhar, que eu nunca compartilhei nem com a minha família. E eu vou compartilhar com vocês aqui no meu canal, para que eu possa, através dessas histórias, edificar a sua vida, edificar a sua fé. E antes da gente começar a primeira história, um dos primeiros e dos piores perrengues aqui nos Estados Unidos, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, já deixa aqui no começo para depois você não se esquecer. E também já se inscreve aqui no meu canal, caso você não seja inscrito. E bora começar o vídeo. Aqui nos Estados Unidos é proibido beber e dirigir, assim como no Brasil. Mas não só isso, é proibido ter bebida alcoólica na frente do carro. Ou seja, se você comprar alguma bebida alcoólica, tem que estar no porta-malas, por lei. Nesse dia, eu e mais duas amigas decidimos que a gente queria sair de casa, que a gente queria ir para um bar. E na época eu era au pair. Pra quem não sabe o que é programa de au pair, tem uma playlist aqui no meu canal do YouTube que explica toda a minha história, toda a minha transição de como eu cheguei aqui nos Estados Unidos. No programa de au pair, a gente recebe muito pouco. Então, na minha época, eu sempre dirigia pros rolês porque a minha host family deixava eu usar o carro, pagava a minha gasolina e eu não tinha um curfew, não tinha horário pra voltar pra casa e nem o meu carro tinha horário pra voltar pra casa. Então, a gente sempre utilizava o meu carro. A gente evitava de pegar Uber e de gastar com coisas assim que a gente podia meio que tirar aproveito da nossa situação como au pair. Então nesse dia eu dirigi, eu e mais duas amigas pra um bar. E antes de a gente ir pra um bar, as meninas beberam cerveja no carro, o que é proibido por lei, mas todo mundo faz, né? Então todo mundo faz, também vou fazer, né? Como um dia minha mãe disse, eu não sou todo mundo. Mas foi isso que aconteceu. Chegamos lá no bar, estacionei o carro, entramos, foi tudo lindo, perfeito, dancei, comprei uma cerveja e ainda ganhei outra, então bebi 2 cervejas naquela noite. Eu não me senti bêbada nem nada, então, cara, tô de boa pra dirigir. Realmente eu estava boa pra dirigir. Só que por lei, você não pode se auto dizer que você está bem pra dirigir, porque não é isso que vale, e sim o limite de álcool no seu sangue. Até então, tava tudo lindo, tava maravilhoso. Entramos no carro e eu comecei a dirigir para casa, porque a gente morava a uns 20 minutos do local do bar. E eu tava dirigindo tranquilamente na minha via, só na paz de Deus. E aí tinha um carro muito perto da traseira do meu carro. Nisso eu já fiquei estressada e eu mudei de faixa, porque, pô, mano, né, tá muito perto. Enfim, mudei de faixa e aí continuei dirigindo. E nisso, uma luz acende no carro, a luz da polícia. Então era a polícia que estava na minha traseira. E aí, meu Deus, já comecei a ficar desesperada, mas naquele momento eu não tinha entendido que era pra mim aquela luz. Eu não tinha entendido naquele momento que aquela luz era pra mim. E aí nisso, continuei dirigindo e aí a sirene da polícia... Até a Vanilla se assustou. A sirene da polícia começou e naquele momento caiu a ficha de que era eu que ele estava atrás, que a polícia estava pedindo pra eu parar no acostamento. Nisso eu fiquei desesperada porque tinha bebida alcoólica no meu carro, as latinhas de cervejas na frente. Então as meninas começaram a colocar debaixo do banco e eu tinha bebido 2 copos de cerveja. Eu não estava bêbada pra dirigir, ao meu ver. Então eu tinha entendido que eu estava realmente... Era uma coisa muito séria que estava pra acontecer. Nesse momento eu comecei a clamar pra Deus, a ajuda de Deus. Eu sabia que eu não era, eu sabia de que eu estava errada. Eu sabia que eu não sou merecedora da misericórdia dele. Mas eu comecei a clamar a Deus porque eu não queria ser presa, eu não queria perder meu visto. E eu comecei a orar. Comecei a orar na minha mente, sabe? A clamar a Deus. E aí parei o carro no acostamento. E aí a polícia veio. A primeira coisa que ele me perguntou foi: por que você não parou quando a gente ligou a luz? E aí eu falei pra ele: olha, eu não tinha entendido que quando a polícia liga a luz era pra encostar o carro, que era pra fazer alguma coisa.
Eu falei pra ele que eu só tinha realmente entendido que era comigo quando ele ligou a sirene. Ele perguntou da onde que eu estava vindo, eu falei que estava vindo de um bar. E aí ele me perguntou se tinha bebido, eu falei que tinha bebido uma cerveja. Eu menti porque eu tinha bebido 2, mas eu fiquei com medo de falar 2 e ele já pediu o bafômetro assim de cara. Eu nunca contei essa história pra ninguém. Pra mim é muito vergonhoso isso, porque eu sei que a minha mãe me assiste, eu sei que a minha família me assiste. Então eu já quero pedir desculpas aqui pra todos os meus familiares, porque eu realmente me envergonho dessa história. Não é uma coisa que eu sou, sabe, proud em falar sobre. Mas que nem eu falei no começo desse vídeo, meu intuito não é apenas contar uma história, mas sim edificar sua fé. E aí, quando eu falei pra ele que eu tinha bebido uma cerveja, ele pediu pra eu sair do carro. Minhas pernas naquele momento já começaram a tremer, literalmente. E aí, ele falou, olha, você tá vendo essa linha aqui do acostamento? Eu falei, tô. Ele, você vai andar na linha do acostamento e quando eu falar pra você parar, você vai parar e vai voltar na linha. E aí foi isso que eu fiz, comecei a andar. E aí ele falou pra eu, momento, stop, stop. E aí eu parei e aí eu voltei. Nisso, quando eu voltei, ele tinha uma lanterna bem pequenininha na mão dele. E ele falou assim, você vai acompanhar a minha lanterna com os olhos. Beleza, aí ele começou a ir com a lanterna pra lá e pra cá. Eu comecei a acompanhar, não só com os olhos, mas com a cabeça também. Ele falou assim, moça, tá errado. Você vai deixar sua cabeça parada e quando eu mexer a lanterna, você vai mover só os seus olhos. E aí eu comecei a mover os meus olhos conforme a lanterna mexia, né? Comecei a acompanhar e teve alguns momentos que ele parava a caneta, que era uma lanterna, por alguns segundos. E aí não pode piscar e você não pode parar de olhar. Então fica muito difícil. Depois da lanterna, ele falou assim, você pode ir pro seu carro. E aí eu fui, entrei no meu carro e ele falou assim, olha, hoje eu vou te ajudar. Não é alguma coisa que a gente faz isso normalmente, mas eu decidi que eu vou te ajudar hoje, então você vai dirigir pra sua casa. E aí eu fiquei estagnada, gente, porque eu vi a fidelidade de Deus, porque eu tava orando pela ajuda dele e o policial me falou essas mesmas palavras de que ele ia me ajudar. E realmente, assim, foi a ajuda de Deus, porque tudo que ele precisava era de um bafômetro pra me mandar pra polícia e ser aquela história toda de envolver a agência, de envolver Host Family, de envolver minha família no Brasil, de provavelmente perder o meu visto, porque eu conheço várias histórias de pessoas que perderam o visto dela por conta de beber e dirigir. Então é uma coisa muito séria, realmente. Então não faça a besteira que eu fiz. Inclusive, compartilha essa história, compartilha esse vídeo com pessoas que vocês conhecem, porque os imigrantes, a gente que é imigrante, a gente anda em corda bamba. Eu sei que o que eu fiz foi totalmente errado, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu não sou merecedora, eu sei que provavelmente vai ter várias pessoas me julgando aqui nos comentários, mas o que importa pra mim é saber que Deus é fiel na minha vida. Então, o vídeo de hoje é pra te relembrar que por mais que você ache que você não é merecedora, que você fez tudo errado, que você não merece a ajuda de Deus, eu tô aqui pra te falar que Deus ama o filho dele e que ele sempre vai ajudar a gente, porque ele é misericordioso. Então, o vídeo de hoje eu realmente espero que tenha edificado a sua fé, tenha edificado a sua vida, e que se você realmente gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal para que me ajudem a crescer aqui no YouTube. Então, muito obrigada se você chegou até o fim e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um beijo pra vocês!